Bom, eu vou basicamente falar, porque lamentavelmente teve um acidente com o Data Show, mas isso é outra história. Então, me cabe falar um pouco com vocês sobre a questão da imunidade do Estado estrangeiro, que é basicamente também a questão que está como tela de fundo da história do caso República de Áustria contra Alban, que é um dos casos também mais famosos em matéria de imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, a possibilidade de julgar, então, nos tribunais nacionais um Estado estrangeiro. Realmente, a questão das imunidades é uma questão que vem muito vinculada ao próprio direito internacional e à ideia de soberania. Mas há que estabelecer desde já também a diferença entre imunidade de agentes do Estado e imunidade de Estado estrangeiro. As imunidades de agentes do Estado, ou seja, embaixadores, cônsules, enfim, funcionários do governo central, presidente, vice-presidente, ministros de diferentes pastas, é uma das questões também mais antigas do direito internacional e que possuem regras internacionais em vigor, já sejam regras costumeiras internacionais, já sejam convenções internacionais, como as convenções de Viena de 1961 sobre embaixadas, é decir, proteção de representações permanentes, e 1963, que se ocupa da proteção de cônsules e outras questões mais. Mas, em matéria de imunidades de Estado, não há regras em vigor neste momento. É decir, e o princípio é mais ou menos o mesmo, mas diferente. Então, entanto que os agentes de Estado estrangeiros, por serem representantes do Estado, vão a ganhar uma proteção internacional com regras obrigatórias, a questão da imunidades ou dos privilégios concedidos a um Estado estrangeiro no território de outro Estado não vão ser regulamentadas internacionalmente até, digamos, a década de 70, que aparece a primeira convenção internacional. Mas, neste momento, já deixo claro que não existe uma convenção internacional e não existem normas costumeiras internacionais que regulam a questão dos privilégios e imunidades que um Estado estrangeiro possui no território de outro Estado. Desde sempre também, antes de 1970, existiram duas grandes correntes no âmbito dos diferentes Estados. Uma corrente, basicamente, defendida pela antiga União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pelos países da Common Law e pelos países em via de desenvolvimento, defendia o princípio da imunidade de jurisdição absoluta e a imunidade de execução absoluta de um Estado estrangeiro. Então, basicamente, temos a consagração de dois benefícios: imunidade de jurisdição, impossibilidade de submeter um Estado estrangeiro aos tribunais nacionais de outro Estado, e imunidade de execução, impossibilidade de tocar os bens de um Estado estrangeiro e levá-los para o pagamento de dívidas judicialmente reconhecidas. O fato de que um Estado estrangeiro, eventualmente, renunciasse ao primeiro privilégio não implicava a renúncia ao segundo. Então, temos, de um lado, esse primeiro grupo de Estados defendendo o princípio de maneira absoluta e, de outra parte, Estados como a França e a Bélgica, que começam a determinar que, em certos casos, os Estados estrangeiros poderiam ser submetidos à jurisdição nacional. Nos casos em que eles talvez não atuaram como soberanos. E a França, a Bélgica e os Estados do continente vão desenvolver a teoria da imunidade relativa de jurisdição e imunidade relativa de execução. Dupla imunidade, eventualmente dupla renúncia. Mas
a prática é desenvolvida nos tribunais desses estados. E para determinar quando um estado poderia ser submetido à jurisdição e quando não, os franceses e os belgas vão desenvolver a noção de atos de império e atos de gestão. Então, basicamente, por atos de império, se entendem aqueles atos em que um estado estrangeiro vai a atuar como um soberano e é totalmente protegido e só poderá ser submetido à jurisdição de outro Estado em caso de renúncia. E, de outro lado, estão os atos de gestão, que são aqueles atos em que o Estado estrangeiro vai atuar como um particular. E, nesse caso, ele ficará submetido à jurisdição do Estado territorial. E se desenvolve, então, na jurisprudência europeia, a noção de ato de império e ato de gestão. E se desenvolve também o entendimento de que, em certos casos, haveriam atos equiparáveis à renúncia. Por exemplo, questões relativas a bens imóveis de um Estado estrangeiro que se encontrem no território de outro Estado implicaria necessariamente renúncia à imunidade de jurisdição, porque não haveria outro tribunal que aquele onde o imóvel se encontra com competência para dirimir um conflito desta natureza. Ou quando o Estado estrangeiro inicia uma ação perante os tribunais nacionais de outro Estado, obviamente, implícitamente, esse Estado está renunciando a esse privilégio. Ou, terceira situação, quando o Estado estrangeiro é demandado e ele se submete à jurisdição do tribunal em questão. Então, nesses casos, a renúncia seria implícita. E se estabelece também o princípio de que um Estado estrangeiro, sendo chamado a apresentar-se a um tribunal e não comparecendo, ele implicitamente estaria invocando o privilégio da imunidade. Então, o silêncio do Estado estrangeiro diante do chamado a apresentar-se no tribunal implicaria que ele está invocando esse privilégio. E a situação é essa até os anos 70, quando aparecem as primeiras legislações nacionais sobre imunidade de Estado estrangeiro e a primeira convenção internacional. E aí estamos falando de uma lei que vai ser mencionada no filme, que é o Ato Americano sobre imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro, de 1976. Posteriormente, vem também o Ato Britânico sobre imunidade e a Convenção de Basileia de 1972 sobre imunidade de Estado estrangeiro. Então, são as três primeiras, duas legislações nacionais, o Ato Britânico e o Ato americano, e uma legislação europeia, regional, que é a Convenção de Basileia. Todos eles têm mais ou menos os mesmos princípios. Basicamente, a redação destas leis é, em geral, reconhecendo o princípio da imunidade de Estado estrangeiro, de imunidade de jurisdição e de execução. Então, aparentemente, a lei está reconhecendo como regra geral o princípio da imunidade absoluta, mas, na realidade, ela estabelece uma série de hipóteses nas quais o Estado estrangeiro não poderá invocar a imunidade de jurisdição. E essas hipóteses que são estabelecidas por essas legislações nacionais e pela Convenção de Basileia são basicamente exemplos de atos de gestão. Então, o interessante é que a legislação vai fazer com que se elimine a discricionariedade do juiz, onde a legislação é adotada, porque já não se falará mais em atos de império ou atos de gestão, mas se estará falando das hipóteses nas quais o Estado estrangeiro não pode invocar imunidade. E quais são essas hipóteses, em regra geral? Contratos de trabalho, atividades comerciais, a chamada cláusula delictual. Essa cláusula delictual é muito interessante porque se refere à possibilidade de submeter um Estado estrangeiro à jurisdição de outro Estado
En casos en que haya prejuicio o ferir, es decir, prejuicio material e inclusive muerte a individuos realizado no Estado extranjero por agentes, no, território, perdão, do Estado, do foro, por agentes estrangeiros e que o ato realmente seja imputável ao Estado estrangeiro. E que os agentes se encontrem no território do Estado, do tribunal, no momento de perpetrar a ação. O interessante é que essa cláusula delictual foi prevista, ou foi idealizada, basicamente para os prejuízos causados por representantes estrangeiros, principalmente embaixadores ou cônsules, que eram protegidos pelas leis internacionais em casos de acidente de trânsito. Então, se um embaixador, por exemplo, atropelava ou causava prejuízo de qualquer outra forma a um nacional de um Estado, obviamente a vítima ou a família não podiam iniciar uma ação perante os tribunais nacionais devido às convenções de Viena que protegem eles de imunidade absoluta em matéria penal. Nesse caso, então, se pensou, já que não se pode, já que a família, a vítima, enfim, não pode ir contra o agente, ele poderá ir, então, contra o Estado em questão. E, longe de aplicar-se a casos simples de atropelamentos ou de acidentes de trânsito, essa cláusula delictual vai ser utilizada principalmente nos Estados Unidos e em Reino Unido contra ações do serviço secreto estrangeiro de um Estado. Pensem, por exemplo, nas mortes de ex-agentes soviéticos em território britânico, basicamente. Ou pensem no famoso, o primeiro caso que vai ser, no qual a cláusula delictual vai ser utilizada, vai ser precisamente o assassinato do antigo ministro de Relações Exteriores do presidente chileno Allende em Estados Unidos. Então, esse caso de Letelier e Moffitt contra a República de Chile vai ser possível e a condenação da República de Chile será possível graças exatamente à existência dessa cláusula delictual. E a cláusula que vai ser utilizada para defender os interesses de Altman é precisamente a prevista, digamos, na lei americana, como a possibilidade de levar um Estado estrangeiro perante os tribunais se no território do Estado de foro é realizada uma atividade comercial. Então, é essa a razão pela qual se o caso vai ser levado, vai chegar até a Corte Suprema e a Corte Suprema vai dizer estamos diante de uma das hipóteses nas quais o Estado estrangeiro não pode invocar imunidade. Vocês têm também várias outras hipóteses, por exemplo, a existência de um acordo de arbitramento ou todos aqueles casos que se referem à propriedade intelectual ou industrial que também vincule um Estado estrangeiro ou a propriedade, posse e utilização de bens de um Estado estrangeiro, na qual esteja intervindo um Estado estrangeiro no território do Estado de foro. Então, todas essas hipóteses são alencadas na lei nacional e nesta Convenção Europeia. Fora dessas hipóteses, não seria possível, então, demandar um Estado estrangeiro, salvo se ele renunciasse, porque fora dessas hipóteses estamos no âmbito da imunidade de jurisdição reconhecida ao Estado. E essas regras também, essas legislações e a Convenção prevêem também uma série de regras sobre os bens que um Estado estrangeiro possui no território do Estado, do tribunal, e como é possível, eventualmente, penhorar esses bens para que possam ser pagas dívidas judicialmente reconhecidas. Então, temos, digamos, um panorama com estados que não possuem legislação e onde a questão é dirimida totalmente pelos juízes e onde o juiz tem também plena discricionalidade para determinar quando um ato é
de gestão, quando um ato é de império, salvo a existência de alguma lei em que eventualmente haja alguns exemplos, mas não é, em regra geral, o caso. E, de outro lado, vocês têm estados com legislação bastante precisa, em que se estabelece as hipóteses em que um estado estrangeiro pode ser julgado no território de outro e em que seus bens possam ser penhorados. A situação, digamos, é essa. Atualmente, há 15 estados, mais ou menos, que possuem legislação específica, e em 2004 a Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral, vai adotar uma convenção. Lamentavelmente, essa convenção, que está inspirada nas legislações britânica, americana e na Convenção de Basileia, ainda não está em vigor. Então, não é lei internacionalmente. A situação ainda é precisamente a de estados com legislação e estados sem legislação. O interessante é que, a partir dos anos 90, 91, 94, em alguns estados europeus, começam a aparecer demandas contra estados estrangeiros por crimes realizados no passado, basicamente por crimes de guerra. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que em princípio não prescrevem, de acordo também com os princípios de Nuremberg, não aqueles que, de 33, mas aqueles que foram o que se derivam do Tribunal de Nuremberg de Tóquio após a Segunda Guerra Mundial. E estas demandas vão a ter sucesso principalmente em dois estados em que não há legislação. Estou falando basicamente dos casos de Itália e de Grécia. O primeiro caso bem sucedido em que se ataca um estado estrangeiro por crimes de guerra é em 1991, a demanda é de 1991, o caso vai se alastrar até 2000, em Grécia, e basicamente é conhecido como o caso de Distomo, a massacre de Distomo, em que uma população grega, um pequeno povoado, vai ser completamente dizimado pelos alemães que se encontravam ocupando esse território. Os sobreviventes e uma prefeitura, a prefeitura de Boiotia, vai ingressar com uma ação perante a Alemanha, não vai ter sucesso, e posteriormente ingressam com uma ação na Grécia. O interessante é que Grécia não é um estado em que não ratificou a Convenção de Basileia, a Convenção Europeia sobre a Imunidade de Estado. Então, é um estado em que não há realmente legislação. E o tribunal grego vai aceitar a demanda e vai a fundamentar sua competência, o que é interessante, no direito costumeiro e, basicamente, na chamada cláusula delictual. A cláusula delictual, aquela cláusula delictual que surge nas legislações americana e britânica e depois é retomada pela Convenção de Basileia. E eles não fazem parte. Basicamente, vão dizer, os atos foram realizados em território grego, se trata de crimes particularmente graves, crimes de guerra, nós temos a competência para julgar e vamos julgar. E o interessante também é que os tribunais gregos vão adotar uma teoria desenvolvida em um mestrado em Estados Unidos por 3 alunos, em que basicamente vão a dizer diante da realização de um crime de lesa humanidade, um crime de guerra, que não prescreve. E diante, então, da violação de normas de jus cogens, as normas superiores do ordenamento de direito internacional, um Estado não pode invocar a imunidade, porque, basicamente, estamos perante um ato que não é um ato soberano. E, além do mais, o Estado que realiza um ato desta natureza estaria renunciando implícitamente à imunidade de jurisdição. E a decisão chega até a Corte Constitucional grega, onde se condena a Alemanha. Se condena a Alemanha a pagar
a Alemanha vai invocar a imunidade de execução e, por uma questão também política grega, a execução não vai ter lugar na Grécia. Na mesma época, 94, em Itália, indivíduos que foram sequestrados em território italiano e levados para a Alemanha para trabalhar nas fábricas de armamento, iniciam ações contra a Alemanha. E o interessante é que os tribunais italianos começam a receber essas ações e começam a condenar a Alemanha. Não pela mesma razão que os gregos. Os tribunais italianos vão fundamentar as condenações à Alemanha no fato de existir, no atual estágio do direito internacional, uma exceção à imunidade de jurisdição quando há violação de normas superiores de jus cogens. Então, são fundamentos diferentes, mas que levam ao mesmo resultado. E as demandas realmente crescem de maneira abrumadora em Itália. O governo italiano se opõe a que os tribunais italianos continuem a receber essas demandas, a aceitá-las, mas não pode fazer nada. E os gregos, aqueles gregos que também tentaram obter a legalização da execução, inclusive na Corte Europeia de Direitos Humanos, e não obtiveram ganho de causa, vão para a Itália. E eles solicitam em Itália a execução de sua decisão contra a Alemanha. E os tribunais italianos dizem, vamos sim executar aqui, e mandam penhorar um imóvel em território italiano que corresponderia ao Instituto Goethe, no lado Como. Então, se manda penhorar. Mas o ministro do interior italiano diz, não, mas vamos esperar, não vamos nos precipitar. E nesse momento, a Alemanha, então, cansada de tanta incomodação, ingressa com uma demanda em 2008 à Corte Internacional de Justiça e pede para a Corte Internacional de Justiça que se pronuncie sobre a violação das normas costumeiras sobre imunidade de jurisdição por parte dos tribunais italianos. Em 2012, a decisão muito esperada da Corte Internacional de Justiça sai nesse momento. E o que diz a Corte? A decisão da Corte é uma das mais breves, é realmente curta. O voto dissidente do juiz brasileiro Antônio Cansado Trindade, que foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o dobro da decisão da Corte. A Corte de Justiça chega à conclusão de que, lamentavelmente, no estágio atual do direito internacional, não se pode constatar, e é bem claro na decisão, não se pode constatar a existência de uma exceção no âmbito do direito costumeiro à regra da imunidade absoluta de jurisdição de um Estado estrangeiro. E pede para a Itália tomar as medidas que sejam necessárias para que a situação termine e não volte a se produzir com relação à Alemanha. E, efetivamente, o Parlamento italiano vai adotar em 2013, um ano depois, uma lei em que, basicamente, determina que os tribunais italianos deverão não mais admitir as demandas contra o Estado alemão por crimes de guerra. Aquelas decisões que já foram adotadas terão que ser revistas e se estabelecem procedimentos para isso. E Itália decide também ratificar a Convenção da Organização das Nações Unidas de 2004 sobre imunidade de Estado estrangeiro, ainda sem estar em vigor. E é isso aí. Os tribunais, então, obviamente, vão plegar-se, aparentemente, até outubro de 2014, em que um tribunal de Florença decide receber duas demandas contra a Alemanha
pela mesma razão, solicitando a indenização por crimes de guerra, no caso de sequestro de indivíduos. E o tribunal recebe, e eu simplesmente tenho uma dúvida cruel, o fato de que a lei italiana de 2013 estabeleça a impossibilidade de levar a julgamento certas questões não estaria violando princípios essenciais da Constituição, como é o direito de acesso à justiça. E suspende, ele recebe a demanda, recebe as duas demandas, suspende o processo e aciona a Corte Constitucional. E disse para a Corte Constitucional, o que devo eu fazer? É a Corte Constitucional, que está presidida por um antigo advogado-geral da Corte da União Europeia atualmente, extremamente brilhante, e, em princípio, fanático também do direito internacional, diz: nós vamos analisar a questão. E emitem posteriormente uma decisão. A decisão vai ser altamente criticada pela maior parte dos internacionalistas em Europa, obviamente. Vai ser aplaudida pela maioria dos defensores de direitos humanos. E, basicamente, o que diz a Corte Constitucional italiana? Bem, nós respeitamos totalmente a decisão da Corte Internacional de Justiça. Em nenhum momento vamos a criticar a decisão da Corte, porque a Corte Internacional de Justiça é o tribunal que tem a máxima autoridade para interpretar o direito internacional. Então, com direito internacional, nós não vamos nos meter. Mas isto aqui é uma questão de direito interno, de direito constitucional. Nós vamos a verificar a constitucionalidade de uma lei nacional. E, assim sendo, se chega à conclusão de que a lei realmente, apesar de que o direito ao juiz, o direito de acesso à justiça pode eventualmente ser limitado a não permissão de ajuizar ações em prol de Estados, é decir, basicamente protegendo interesses de Estados estrangeiros, seria realmente uma violação a um dos princípios mais importantes da Constituição italiana. E a Corte Constitucional considera, então, que a lei é inconstitucional e, basicamente, manda tomar as medidas necessárias para isso. A situação, então, está longe de ser, digamos, altamente pacificada. Essa situação, a Alemanha, obviamente, protesta, mas ainda não tem havido nenhuma nova demanda internacional contra a Itália fora do âmbito político. O que tem Brasil? Brasil é um dos estados em que, antes, obviamente, de 1970, defendem o princípio da imunidade absoluta de jurisdição e imunidade absoluta de execução. E, em 1989, um caso vai mudar a forma de pensar ou de analisar a questão da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro. Em 1989, o caso Geni de Oliveira contra a Embaixada da República Democrática Alemã vai ser decidido. O interessante é que a questão da imunidade de jurisdição inicialmente no Brasil vai ser analisada do ponto de vista do direito do trabalho e vai ser estudada basicamente por juízes do trabalho. Então, a primeira, até os anos 90, a produção, digamos, de artigos de doutrina está nas mãos de juízes do trabalho. E é basicamente a única bibliografia que vocês têm e bastante interessante. Em 1989, se determina que no âmbito das relações trabalhistas, estamos diante de atos de gestão e, em consequência, o Estado estrangeiro pode ser submetido à jurisdição nacional.
Mas o interessante é um voto também do ministro Recec, que vai inicialmente contrariar o voto do relator, que dizia, para resumir, que a Constituição estava garantindo estabelecia o princípio da imunidade relativa de jurisdição, ao qual Recec diz, não, a Constituição não diz isso, simplesmente a Constituição otorga competência à Justiça para estes casos para a Justiça do Trabalho, mas em nenhum momento fala sobre o próprio princípio da imunidade de jurisdição. E a partir de 89 se tem basicamente se tem aceitado a ideia de que atos de gestão, atos de império, mas obviamente a discricionariedade do juiz para determinar quando um ato é de gestão e quando um ato é de império é total. A partir de 1998, começam a aparecer no judiciário brasileiro casos que não têm nada a ver com questões trabalhistas e que são casos que basicamente têm a ver com a violação de direitos humanos por parte de Estados estrangeiros. E talvez o caso em que há uma projeção bastante interessante, porque faz todo o resumo, digamos, da questão da imunidade de jurisdição e de execução de um Estado estrangeiro, é um caso relativo ao bombardeio de navios brasileiros, entre outras coisas, foi o que levou o Brasil a declarar a guerra à Alemanha, porque o Brasil era totalmente, no início da guerra, favorável à Alemanha, posteriormente, devido precisamente ao bombardeio de barcos pesqueiros na costa brasileira por submarinos alemães, e que o Brasil ingressa na guerra contra a Alemanha, basicamente, mas antes não era bem esse o caso. Então, o recurso é um recurso ordinário número 74 RJ, e o voto vista do ministro Luiz Felipe Salomão é bastante interessante, se refere, é basicamente a demanda dos descendentes dos pescadores que foram mortos por o submarino alemão, a indenização por parte do governo alemão. E o interessante é que nesse voto vista, pela primeira vez também, em Brasil, se fala sobre o direito internacional humanitário como fundamento, e o direito, o jus cogens, como fundamento para eliminar, para afastar a imunidade de jurisdição de Alemanha e julgar o Estado alemão por esses fatos. Então, é a primeira vez que, em um voto vista, realmente se defende a eliminação da imunidade, o privilégio do Estado estrangeiro sobre a base, basicamente, do direito internacional humanitário e de normas de jus cogens. Lamentavelmente, a posição do ministro Luiz Felipe Salomão não vai ser totalmente aceita, mas talvez é um dos casos mais interessantes. Mas vocês têm também o caso da família Goulart contra os Estados Unidos de América pela intervenção em política interna dos do Brasil por parte dos Estados Unidos. Vocês têm também casos o caso de um francês naturalizado brasileiro que vai iniciar uma ação contra a Alemanha pela perda de seus bens na França durante a ocupação e também pela tortura de sua família e dele mesmo. Então, há uma série de casos que são bastante interessantes e que começam a colocar os juízes em outra perspectiva diferente que não a simples do direito no direito do trabalho. Então, é basicamente uma virada totalmente distinta. O interessante é que
Só en esa decisión, só en ese voto vista, há uma menção a todas as regras internacionais que existem e um esforço por parte do ministro que emite o voto vista de tentar incorporar, digamos, os princípios que já estão reconhecidos em legislações internacionais no âmbito do direito brasileiro. Mas, até agora, na jurisprudência brasileira, continua essa distinção entre atos de império e atos de gestão, e, na maioria dos casos, a imunidade do Estado estrangeiro tem sido defendida graças à qualificação do ato em si como um ato de império e a impossibilidade de julgar o Estado estrangeiro, obviamente, porque o Estado estrangeiro ou guarda silêncio ou invoca diretamente sua imunidade. Em matéria trabalhista, em regra geral, os Estados estrangeiros que têm sido considerados culpados pela violação de normas da legislação brasileira, rapidamente saldam suas dívidas e se veem mais ou menos livres disso. Brasil também, quando é atacado em jurisdições estrangeiras, no âmbito de problemas relativos a contratos de trabalho, vai submeter-se à decisão dos tribunais estrangeiros e pagar, então, as indenizações devidamente. Mas o interessante é que agora, até o momento, mesmo sem que exista o reconhecimento de situações violatórias de direitos humanos em que um Estado estrangeiro pode ser submetido à jurisdição brasileira, pelo menos há uma multiplicidade de casos totalmente diferentes em que a questão está começando a ser discutida. Fora disso, também, as regras processuais têm sido determinadas, diseñadas na prática debido à inexistência também de regras específicas en esta classe de procedimentos. Essa seria, basicamente, a questão que eu tinha a tratar com vocês. Eu agradeço, professora Marta, sempre um prazer ouvi-la, sempre tem muitas lições a nos trazer. E essa matéria de imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro é realmente fascinante e ela está chegando para a gente, não é? A gente, essa decisão envolvendo o barco de pesca que foi afundado na Segunda Guerra está em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal desde 2017. O Supremo Tribunal Federal acolheu a repercussão geral, é o tema 944, e eu confesso que eu tenho, assim, acompanhando a jurisprudência pregressa do Supremo Tribunal Federal, que não é exatamente sobre essa matéria, mas envolvendo a forma como o Supremo Tribunal Federal vem lidando com o direito internacional. Eu não duvidaria arriscar um palpite, que obviamente pode sair completamente às avessas, de que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir assim como decidiu a Corte italiana. E muito interessante essa distinção que eles fazem entre o direito internacional e o direito constitucional. Isso é da natureza do direito internacional, e voltamos ao tema que eu e a professora Marta tanto conversamos da fragmentação. O direito internacional, assim como ele é fragmentado em diversos regimes, nós temos o direito da Organização Mundial do Comércio, o direito das convenções ambientais, os direitos humanos, são uma série de regimes que às vezes brigam entre si, nem sempre eles são coerentes. Isso é da natureza do direito internacional. Tanto a fragmentação em regimes diferenciados como a fragmentação em sistemas nacionais diferenciados. E é preciso que se estabeleça uma relação de coordenação entre o sistema internacional e o internacional, que normalmente a falta de uma autoridade, digamos, judicial internacional ou uma autoridade central que possa uniformizar tudo, normalmente é feita Estado a Estado, conforme a legislação, conforme a ordem constitucional de cada país. Então, não me surpreenderia
O Supremo Tribunal Federal tem dois casos bastante interessantes. Um dele é o caso dos pneus, em que havia uma decisão da Organização Mundial do Comércio e o Brasil entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para determinar que os juízes federais, nós todos conhecemos essa história, parassem de dar liminares para liberar a entrada de pneus usados no Brasil. E o Brasil havia sido, porque havia uma decisão dizendo que isso era prejudicial ao meio ambiente, isso faz muitos anos, foi 2009, o julgamento no Supremo, e nós, inclusive, fomos parcialmente condenados na Organização Mundial do Comércio por causa disso. Nós ganhamos, em grande parte, o famoso caso pneus, não é? Mas, como havia as decisões judiciais permitindo ainda a entrada de pneus usados no Brasil, se considerou que a medida de proteção ambiental aplicada pelo Brasil estava sendo aplicada de forma discriminatória. Então, esse pedaço nós perdemos. O que o Brasil fez? O governo brasileiro entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para obrigar que o Supremo fizesse com que os juízes federais parassem de dar essas liminares. Quem era juiz, muitos de nós éramos, naquela época, a gente lembra das reclamações, até que houve essa unificação. E o que foi interessante é que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha mencionado a decisão da OMC, ele de forma alguma olhou para a questão como uma questão de comércio internacional e ele não aplicou as regras do comércio internacional à questão. Ele examinou a questão do ponto de vista do direito constitucional, do direito ambiental e das convenções, dos compromissos ambientais firmados pelo Brasil. Então, aí a gente vê bem essa fragmentação. Ele poderia ter examinado sob outra ótica. Nesse caso, haveria uma coincidência, mas me parece que a gente, examinando com cuidado a decisão do Supremo, a gente vê, não, ele vai pelo constitucional. Nós temos agora, quem é do tributário, tem também um caso super interessante, quando ele examina, se não me engano, é o tema 1, quando ele examina a base de cálculo da COFINS importação, que ele fala que incide sobre o valor, eles decidem que incide sobre o valor aduaneiro, quem é do tributário está bastante acostumado com isso, mas lá pelas tantas eles dizem o seguinte, não é possível comparar a PIS/COFINS importação com o PIS/COFINS regular. São dois sistemas diferentes e não há quebra do princípio da isonomia. E desse ponto de vista não há problema, inclusive lá eles falam com o adicional. Há várias decisões monocráticas, eles não falam no tema 1, mas eles falam nas decisões monocráticas que se seguem, não há problema com aquele acréscimo da alíquota adicional de 1%. Nesse caso, ele também mostra, porque há uma discussão de violação do GATT, em que haveria uma discriminação. O Supremo não se preocupa com o GATT, ele simplesmente trata a matéria do ponto de vista constitucional. Ele diz o seguinte, não, são dois sistemas diferentes, dois sistemas de pagamento diferentes, de recolhimentos diferentes, então eu não tenho como fazer uma comparação absoluta entre um e outro, e esta distinção é constitucional. Então, com base nesses dois casos, pelo menos que eu conheço, porque tem a ver naturalmente com a matéria com que a gente trabalha, ali na primeira sessão, eu tendo a imaginar que é possível, sim, que no tema 944 o Supremo Tribunal Federal venha a entender que nós não estamos vinculados até porque a decisão da Corte Internacional de Justiça é só entre Alemanha e Itália. E eles podem referir esse precedente, mas dizer não, a questão é nossa. Bom, eu fiz um comentário, mas deixo para a professora Marta e abro para perguntas. O interessante também é como a jurisprudência vai evoluindo na questão de distinguir o que é jurisdição e o que é imunidade de jurisdição. E como os tribunais brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça, principalmente, vai fundamentar a competência para julgar esses casos, basicamente. E o caso, por exemplo, do judeu naturalizado, judeu francês naturalizado brasileiro, que demanda a Alemanha,
A fundamentação é, nós podemos julgar esse caso porque, basicamente, a Constituição está aí para garantizar os direitos fundamentais. Nem sequer, não podemos fundamentar a competência aos tribunais brasileiros de uma maneira estática. E a Constituição vem, então, a apoiar, digamos, a decisão de um tribunal em afirmar sua competência. A questão da imunidade é outra. Então, primeiro, decidir que podemos julgar um caso destes, principalmente um caso de violação de direitos humanos, e há uma série também de demandas por brasileiros que são deportados de Nova Zelândia, de Espanha, enfim, de países europeus ou de outros, e que vão a tentar ingressar nos tribunais brasileiros contra o Estado estrangeiro, não pelo fato da deportação, porque, obviamente, a deportação é um ato soberano, mas pela violação de direitos fundamentais no ato da deportação. Então, é outra coisa. Então, há toda um esforço também dos advogados em tratar de inserir a questão dentro do âmbito, digamos, de interesse interno. Uma demanda desta natureza não prosperaria em um Estado com legislação, porque essa hipótese de violação de direitos fundamentais não está dentro da lista de atos que se consideran atos de gestão. É por isso que Itália e Grécia vão a ser os campeões, digamos, desta luta em prol de direitos fundamentais violados por estados estrangeiros. Estados Unidos, es decir, se vocês se lembram, a questão da restituição não vem em nenhum momento vinculada à questão de direitos humanos necessariamente, mas a hipótese de que uma desapropriação foi contrária ao direito internacional, em primeiro lugar, e que o bem pertence a uma entidade que realiza negócios em Estados Unidos. É basicamente por aí que se leva o caso à justiça americana. Do contrário, não teria sido possível. Perguntas? Não mais? Então, vamos fazer um intervalinho breve, 10 minutos no máximo, para a gente está atrasado, correndo atrás do tempo. Aí nós retornamos, então, para o último painel.